Muito boa noite, queridos. Hoje, sexta-feira, 9 horas, 19 de junho, estaremos aqui ao vivo com vocês. Mais uma live especial hoje, falar do arrebatamento, continuar, né? Começamos segunda-feira, do arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Aproveita, gente, e já convida aí. Convida as pessoas a participarem aí, familiares e amigos, tá bom? Vai ser noite bacana aqui hoje, tá certo? Vamos interagir, vamos fazer perguntas, vamos dar sugestões, tá certo? Tá chegando o fim da nossa quarentena, né? Terça-feira já tem culto presencial na igreja, né? Com aquela limite de capacidade imposto pelo governo, tá bom? Também convido aí as pessoas para entrarem aí. Boa noite, pessoal que está entrando. Pastor Belardo, Neta, Leonor, Ciebra. Pessoal aqui também no Facebook. É isso aí. Vamos lá. Conto com vocês hoje à noite. O Wendel também. Boa noite, seja bem-vindo. Conto com vocês aqui para hoje à noite estudarmos juntos aqui a Santa Palavra do Senhor. Amém? Aleluia. É isso aí. Paz, Thaís. Glória a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar orando, né? Amém? Pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos lá? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós entregamos em Tuas mãos essa live. O tempo que vamos estar aqui é do Senhor, pertence a Ti. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo, Deus, nos capacite e nos oriente, ó Pai, e que os irmãos que vão estar online, ao vivo conosco, possam interagir e aprender junto conosco a Tua Santa Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Deixa chegar mais gente para a gente começar, né? Aleluia. Bacana, né? Bacana, muita gente participando, certo? Muita gente ao vivo, online aqui participando, isso é muito bom. Mais uma oportunidade aqui que Deus nos dá de juntos crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, vamos continuar. Quando a gente parou, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, que é a que a gente acredita, né? Tá bom? Nós vamos aqui fundamentar com muitas passagens das Escrituras, tá? Vamos ver aqui, né, o que é que a gente se apoia, no que é que a gente se fundamenta nas Escrituras Sagradas, tá? Então agora é a unidade da 70ª semana. A unidade da 70ª semana. Eu vou começar pedindo que vocês abram a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9, tá bom? Daniel, capítulo de número 9, versículo 27. Pedi que vocês abrissem a Bíblia em Daniel 9, versículo 27. Nós vamos falar sobre a unidade da 70ª semana. Então, Daniel, o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pronto, queridos, vamos ler? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Mateus 24, 15. Tá? Novo Testamento agora. Mateus 24, 15. Estamos falando sobre a unidade da 70ª semana. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo,
Quem lê, entenda. Apocalipse 13 agora, vamos lá, gente. Versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Versículo 11 agora. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido, que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Bom, eu li Apocalipse 13, né, do 1 ao 18. Certo? Então, nós estamos falando aqui, para quem entrou agora, né, da unidade da 70ª semana lá de Daniel 9, tá? A semana, né, ela é dividida em 2 partes, 3 anos e meio cada. A natureza e o caráter da semana, no entanto, é um só, embora haja essa divisão, né, de 3 anos e meio na primeira metade e 3 anos e meio na segunda metade. Nessa segunda metade a gente chama de grande tribulação, mas a semana toda de 7 anos é chamada de tribulação.
Então, o caráter da semana, no entanto, é um só, permeando ambas as partes na sua totalidade. Então, é impossível admitir a existência da igreja na semana como uma unidade, e ainda mais impossível adotar a posição de que a igreja, embora isenta de parte da 70ª semana, poderá estar na sua primeira metade, como os mesotribulacionistas afirmam. Porque a natureza de toda a semana, dos 7 anos, é a mesma. Do começo, desde o primeiro dia, até o final, do último dia dos 7 anos. Tá? Como a natureza é a mesma, que é ira, julgamento, e como nós, igreja, já fomos perdoados em Cristo, e não estamos mais em debate e condenação, então esse momento não é para nós, tá? Então não fique com medo nem assustado não, tá bom? Essa pandemia não significa dizer que nós estamos vivendo já na grande tribulação, ok? Não, nós não estamos vivendo não, certo? Então, queridos, a possibilidade de incluir a igreja na última metade torna igualmente impossível, certo? Incluir a igreja na primeira parte, pois embora as escrituras dividam o período da semana, né, não fazem distinção a respeito da natureza e do caráter das duas partes. Ou seja, as escrituras elas afirmam, tá, que tanto a primeira parte da tribulação como a segunda parte, a grande tribulação, é uma só. O caráter é um só, a natureza é uma só, é ira e julgamento. Então não faz sentido, como os mesotribulacionistas afirmarem, que a igreja ela vai passar no primeiro momento, né? Vai passar pela tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Certo, queridos? É muito também importante a gente descobrir qual é a natureza da igreja, tá bom? Eu espero que vocês estejam com caneta na mão, marcador de texto e Bíblia e um caderno de anotação, certo? Para a gente aqui avançar. Então, a natureza da igreja. Existe uma distinção. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Existe uma distinção entre a igreja professante e o Israel nacional. Ok? Então, entendam, prestem bastante atenção, que nós vamos falar agora. A igreja professante, ela é composta por aqueles que fazem profissão de fé em Cristo. Certo? Para alguns, essa profissão baseia-se na realidade. Mas para outros, não há nenhuma realidade. Né? Por isso que a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Ok? Então, queridos, tem pessoas que realmente se convertem. Tem pessoas que vão até o altar à frente, mas nunca se converteram. Eu acho que você deve conhecer alguém assim, né? Talvez até chorou, se emocionou, mas na verdade nunca, embora tenha professado Jesus, mas na realidade nunca se converteu. Tá? Então é assim, existem, né, pessoas que realmente, né, são convertidas e há pessoas no nosso meio que não são convertidas. Certo? Bom, então, esse grupo, né, de pessoas não convertidas, com certeza absoluta entrará no período tribulacional. Tá? Porque o que diz Apocalipse 2:22? Abra aí a Bíblia. Apocalipse 2:22. A gente chama aqueles crentes nominais, né, que vão à igreja mecanicamente ou rotineiramente, né, principalmente aqueles que só vão aos domingos, né, alegando que não tem tempo. Tá certo? Tudo bem, eu não quero entrar no mérito aqui da questão, se tem tempo ou não tem tempo. Porque assim como tem pessoas que também só vão aos domingos, são muito mais fiéis que aqueles que vão todas as programações. Então eu não quero entrar nesse mérito da questão, não é esse o problema aqui. Tá? Eu estou falando que os nominais,
aqueles que uma vez aceitaram, disseram que aceitaram Jesus Cristo, mas não houve mudança em suas vidas, então essas pessoas, este grupo aí, ele entrará no período tribulacional. Apocalipse 2:22, eis que a porei numa cama, sobre os que adulteram com ela, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O bacana na nossa vida, enquanto a gente está vivendo, é que a gente pode se arrepender e a coisa muda, né? E a coisa muda se a gente quiser, né? É só se arrepender. Amém? Tá? Então, esse texto indica claramente que a igreja professante não salva, né? Ela experimentará a ira como castigo. Então, meu irmão, é bom a gente parar de brincar de ser crente e realmente ser verdadeiramente discípulos e crentes do Senhor Jesus Cristo. Não há hora de brincar. Não é hora de brincar. Vamos levar a sério a palavra do Senhor. Certo? Então, agora, a participação do grupo denominado Israel Nacional baseia-se em um nascimento físico. E todos os que pertencem a esse grupo e não forem salvos, né, e removidos pelo arrebatamento, se estiverem vivos no momento do arrebatamento, serão, como a igreja professante, sujeitos à ira da tribulação. Só o fato de falar, eu sou judeu, sou israelita, não. Vai passar pelo momento da grande tribulação, ou seja, da ira da tribulação. Só vai se livrar deste momento a verdadeira igreja, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão. Não é aquele que vai para a igreja. Temos que ir para a igreja? Temos. Temos que nos congregar? Temos. Mas temos que ser fiéis. Tá? Fiéis. Agora, outro detalhe. Existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante. Tá? No primeiro detalhe, a gente viu uma distinção entre, né, os que professam, né, e o Israel. Né? Então, a igreja verdadeira, ela é composta por todos os que nesta era, que era na era, né, do surgimento da igreja, lá de Atos 2 até agora. Então, todos os que nesta era receberam a Cristo como Salvador, né? Ao contrário disso, temos a igreja professante, que é composta por aqueles que fazem profissão de aceitar a Cristo sem realmente recebê-lo. Vocês estão entendendo? Então, existe a igreja verdadeira e a igreja professante. O que é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, ela é composta por todos os que nesta era receberam a Cristo como Salvador. E o que é a igreja professante? A igreja professante é composta por aqueles que fazem profissão de aceitar a Cristo sem realmente recebê-lo. Conhece alguém assim? Talvez até na sua casa deve ter alguém assim, né? No meio da sua família. Quem sabe tem alguém desse jeito. Tá? Que é verdadeiro. E um ali também que é só professante. Tá? Diz que aceitou a Cristo, mas a vida não mudou 1 milímetro. Então quem é que vai ser arrebatado? Apenas a verdadeira igreja será arrebatada. Tá? Amém? Thaís, deixa eu ver sua pergunta aqui, Thaís. Pastor, na tribulação, crianças poderão nascer ou não? Minha querida, na tribulação a vida vai prosseguir normal, tá certo? O único problema da tribulação é que a igreja não vai estar mais aqui, ok? A igreja não vai estar mais aqui. Fábio, né? Não, Fabiano está perguntando, no caso de quem for católico, Fabiano, é isso? Fabiano Almeida. Fabiano, querido, independente de religião, tá? Quando a trombeta do Senhor tocar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, quando a trombeta tocar, só serão arrebatados todos os que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tá?
Não é só você professar, dizer que tem Jesus. Todo mundo aqui no Brasil diz que tem Jesus, não é não, pessoal? Sim ou não? Né? Todo mundo aqui no Brasil fala que tem Jesus Cristo no coração. Ah, eu tenho Jesus desde que nasci. Isso é uma mentira. Tá certo? Porque se você olhar para a conduta das pessoas, você vai observar que as pessoas não têm uma conduta cristã, baseada na palavra de Deus. Jesus fala em Mateus 7, diz assim, ele fala de duas pessoas. Eu estou aqui respondendo a pergunta do Fabiano. Jesus em Mateus 7 diz que tem dois tipos de pessoas, os sensatos e os não sensatos. Ele fala assim, que os sensatos, os prudentes, é aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. E os insensatos, os imprudentes, são aqueles que ouvem e não praticam a palavra. Tá certo? Ok? Então, é importante você procurar uma igreja sadia, que pregue a palavra verdadeiramente, no sentido literal, sem alegoria, sem fantasias. Tá? E que esteja de acordo com as escrituras, não com a tradição dos homens. Tá certo, Fabiano? Ok? Bom, e a Bíblia fala que pelos frutos a gente conhece, né? Conhece as pessoas, tá? Então não é só dizer eu sou de Jesus e ter uma vida, né, de bebedeiras, de prostituição, de mentiras e um monte de coisa aí, das obras da carne. Tá lá, né, em Gálatas, né, no capítulo 5, a partir do versículo 22, tá? Ok? Se respondi, dá um ok. Se não respondi, pergunta de novo que a gente responde. Ok? Tá aí, a Thaís está dizendo que foi respondida, tá? Bom, dos homens, no caso, imagens. Eu não estou entendendo. Não sei se você está falando de imagem de escultura, é isso? Não sei, eu queria que você abordasse mais a sua pergunta para a gente responder. Quando você elabora de novo a sua pergunta, eu vou aqui continuando. Mas, muito boa a sua participação. Então, continue participando, tá certo? Imagens de escrituras? Não, é totalmente proibido, né? Imagem de escultura, né? É um tema amplo, né? Que você pode até pensar, mas como foi que surgiu essas imagens de esculturas? Porque a igreja, ela nunca, a igreja formada por Cristo, lá em Atos 2, a igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, ela não tinha essas histórias de imagem de escultura, né? Isso foi algo que os bárbaros, né, que colocaram para catequizar os bárbaros, né? Isso é uma longa história, tal, né, que foge até do nosso assunto aqui. Mas voltando ao nosso assunto, o importante é nascer de novo, João capítulo 3, tá? Então, quem que vai ser arrebatado? Todos aqueles que nasceram de novo. Não é só frequentar uma igreja. É bom frequentar? É importantíssimo a gente frequentar uma igreja. A gente tem que se congregar. Agora, a gente tem que escolher uma igreja boa, tá? Uma igreja que pregue a palavra, tá? Igreja que exalta homem, não é bacana não, tá? Porque tem que ser exaltado dentro da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, como eu estava dizendo, existe uma distinção entre a igreja verdadeira e o Israel verdadeiro ou espiritual. Bom, eu vou só recapitular para quem está entrando agora, tá? No primeiro caso, nós falamos que uma distinção entre a igreja professante e o Israel nacional. Amém? Eita, vocês estão vendo os fogos aí? Esses fogos é aqui no campo do Ceará, aqui, minha vizinha é o campo do Ceará. Eles estão fazendo lá as festas juninas hoje, né? E os cachorros aqui ficam doidos aqui, os cachorros, os animais, tudo. Estão ouvindo os fogos aí? Dá para ouvir, gente? Vou interromper aqui um pouquinho, né? Para não atrapalhar. Deu uma paradinha aí os fogos, tá? Fecha aquela janela ali, Isaac. A Yara está ouvindo os fogos aí, então acabou isso aqui, graças a Deus. É uma festinha que o Ceará, né, tá fazendo, Ceará Sporting Clube. Eu moro aqui vizinho do Ceará. Vizinho assim, né, uns 100 metros mais ou menos. Estão fazendo uma festinha lá hoje, festa junina, né? Não sei nem se pode fazer isso, mas estão fazendo lá. Bom, vamos continuar aqui, tá? Primeiro detalhe que eu falei hoje, existe uma distinção entre a igreja professante. Eu acho que também, Leonor, da sua casa dá para ouvir, né? Vamos lá.
Existe uma distinção entre a igreja professante e Israel nacional. Falamos, né? Damos aqui exemplos aqui, certo? Falamos também que existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante. O Brasil, ele foi catequizado, foi colonizado pelos portugueses, que trouxeram a religião deles, que no caso era católica e tal, né? Daí aí a predominância, né, do catolicismo na América do Sul, né? Porque eu não lembro o nome do Papa, mas teve um Papa que dividiu o mundo, né, entre a oeste da ilha de Açores, né, tudo pertencia a espanhol, né, e a leste tudo ia pertencer a Portugal. Então o Brasil, né, por isso que no Brasil a gente fala português, por causa dessa divisão do Papa. Eu não lembro o nome dele agora, né? Se me lembrar, eu digo aqui para vocês. Tá certo? E por isso que o único país que fala português é o Brasil, né? Você sabe que os portugueses e os espanhóis, eles foram, né, pioneiros aí na evangelização através dos jesuítas e também nas navegações, né? Vamos lá, volto aqui ao nosso assunto. Então eu falei que existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante, né? Que a igreja verdadeira, ela é composta por todos aqueles que nesta era receberam, aceitaram Jesus Cristo, confessaram seus pecados a Cristo, não ao homem, tá? Como Salvador. E a igreja professante é composta por aqueles que fazem a profissão de aceitar Jesus, dizem que aceitaram Jesus a Cristo, né? Sem realmente receber, né? Aí eu falei que apenas a igreja verdadeira será arrebatada. Agora, existe uma distinção entre a igreja verdadeira, certo? E o Israel verdadeiro ou espiritual. Então preste atenção para você aprender. Antes de Pentecostes, porque a igreja ela nasce em Pentecostes, Atos capítulo 2. Tá? Que isso fique bem claro. Quando é que a igreja nasceu? Atos 2, Pentecostes, tá? Com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Mas antes de Pentecostes, existiam indivíduos salvos. Tá bom? Mas não existia igreja. Presta atenção, tá? Antes de Pentecostes, como é que era? Existiam indivíduos salvos, mas não existia igreja. Tá? E esses indivíduos salvos, eles faziam parte do Israel espiritual, não da igreja. Ok? Deu para entender? Deu para entender isso aí, minha gente? Beleza? Depois do Pentecostes e até o arrebatamento, que está bem próximo, né, gente? Estamos já nas portas do arrebatamento. Então, depois do Pentecostes e até o arrebatamento, né, aí surge a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas não encontramos o Israel espiritual. Tá certo, queridos? Depois do arrebatamento, que essa era Deus trabalha com a igreja, então depois do arrebatamento, não encontramos a igreja, mas novamente o Israel verdadeiro ou espiritual. Ok? Então esse é o plano de Deus que ele vai trabalhar. Hoje ele trabalha com a igreja, mas quando a igreja for arrebatada, queridos, ele vai começar a trabalhar novamente com Israel. Daí sim, como Paulo diz lá em Romanos 11, né, 25 e 26, que todo Israel será salvo, ou seja, o remanescente fiel, verdadeiro. Tá? Então, presta atenção, o arrebatamento, ele não retirará todos os que professam fé em Cristo. Sabiam disso? O arrebatamento não retirará todos os que professam fé em Cristo, mas apenas os que tenham nascido de novo e recebido, né, Cristo na sua vida. Só. Quem vai ser arrebatado? Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que têm Jesus em sua vida. A porção descrente da igreja visível, junto com os descrentes da nação de Israel, entrará no período tribulacional. Então, o resumo da obra. Quem será arrebatado e quem ficará? Quem vai ficar deixado para trás? Pronto. Vou fazer essa pergunta aí para vocês. Tá? Eu queria até a participação do Fabiano e saber se ele está acompanhando e está entendendo. Bom? Então, agora, minha gente, quem é o primeiro que vai responder? Quem será arrebatado e quem será deixado para trás? E aí?
quem será arrebatado ao toque da trombeta do Senhor Jesus e quem será deixado para trás. Esses deixados para trás é para entrar no período tribulacional, 7 anos da grande tribulação. Então, segundo a Bíblia, a pergunta é quem vai ser arrebatado e quem vai ser deixado para trás. Quem vai responder? Quem é o primeiro a responder? Josué, os que nasceram de chovo, de novo, né? De novo. Josué falou, no caso aí, quem vai ser arrebatado, né? Os que nasceram de novo. E os que serão deixados para trás? Então, os que não nasceram de novo, né, Josué? Amém? Então, quem será arrebatado? Os que nasceram de novo. Beleza. E quem vai ser deixado para trás? Todos os descrentes, né? Da igreja, aqueles que frequentam a igreja, mas são descrentes, né? Aqueles que têm uma igreja, seja qual for a igreja, aí entra qualquer tipo de igreja, qualquer nome de igreja, tá? Mas não nasceram de novo. Tem gente que está dentro da igreja, mas nunca nasceu de novo, gente. Pelas obras a gente conhece quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo. Tem gente que está dentro da igreja, mas é a vida mundana, né? É no mundo do forró, no mundo do que mais aí? É no mundo do forró, no mundo da bebida, da mentira, da prostituição, do engano, da corrupção. A pessoa dessa nasceu de novo? Claro que não. A semente de Deus não está no coração desse aí, perverso, pecaminoso e tal, né? Amém? Amém? Arrebatados, Igreja de Cristo, deixados os que negaram a Cristo, com ações, né? Complementando aqui, os que foram deixados para trás, o Israel, né? Entendeu? Amém? Né? Aleluia. Né? Entendam também, né? Todos, né? O Israel entra aí também, né? Israel vai passar pela tribulação, né? Esse período que vai acontecer ainda no futuro. Certo? Então, já que a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça, né? Como diz lá no livro de Efésios, a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Então diz assim, Efésios 1:22. Efésios capítulo 1, versículo 22. Vamos ler. Yara está fazendo uma pergunta, então vamos responder aqui, ainda a gente lê Efésios 1:22. Pastor, pode ser que alguém realmente nascido de novo, mas não estão na igreja, pode ser arrebatado? É algo inimaginável. Olha, para Deus, Yara, nada é impossível, né? Até os discípulos falam isso para Jesus. Eles dizem assim para Jesus, quem poderá salvar-se, né? Aí Jesus disse assim, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, tá? Por exemplo, Yara, imagine Jesus Cristo lá na cruz e aqueles dois amotinados, dois bandidos lá, dois ladrões, né? Tá? Então, um ladrão, ele olhou para Cristo, né? E, né, se arrependeu e pediu ajuda. E o que é que Cristo respondeu para ele, né? Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Certo? Então, era algo assim humanamente impossível, um daqueles nascer de novo, se converter e ser salvo, né? Mas foi salvo. Né? Assim, o que nós temos que entender, a gente não pode brincar com a sorte. A gente sabe que Deus ele é muito misericordioso, mas as consequências do pecado são terríveis, né? Então essa história de dizer, eu vou entregar minha vida a Jesus quando eu estiver velho, quem garante, né? Que a gente vai estar vivo, né? Então não é melhor brincar com a sorte, né? Pode ser que alguém realmente, né, tenha nascido de novo, mas não estão... Pode, eu vou dizer que não porque pode, mas é complicado, tá? Complicado e difícil, né? Porque, assim, eu sempre dou aquele exemplo da fogueira, tá certo? A fogueira, você está ali cheio de brasas, você pega uma brasa daquela e retira do meio da fogueira, o que vai acontecer com a brasa? Ela vai esfriar.
acabar até se apagando, né? Tá certo? Eu sempre dou esse exemplo da fogueira. Então vamos lá, continuando aqui, beleza. Então, a gente sabe que nós somos o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Então, Efésios 1:22 diz assim: sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Thaís, pastor, normalmente quem sai da igreja sai com raiva, guardando rancor. Sim, ofendido, né? Quem sai da igreja realmente fica ofendido. Eu só conheço uma pessoa do nosso ministério que saiu e se arrependeu verdadeiramente e voltou. Que é o Maninho William. Não sei nem se ele está ao vivo hoje. Né? Só conheço o William, né? Amém? Como é possível que os que não creram enquanto o Espírito Santo estava lhe dando poder e valor, possam estar agora diante da maior perseguição de todos os tempos pregando isso na grande tribulação? Pois é, pastor Jaco, vai ser muito difícil, né? Porque hoje o Espírito Santo, vamos falar também, né? Vamos falar aqui, não sei se hoje, mas em outras lives, o Espírito Santo, hoje ele habita, né? Ele habita dentro das pessoas. Na grande tribulação, ele não vai mais habitar em ninguém. Hoje o Espírito Santo, ele é residente. Tá? Ele é residente, ele está dentro da gente. Mas quando a igreja for arrebatada, ele não vai ter mais essa função, não, assim, de estar dentro, né? De ser residente, não. Tá? Então é muito mais difícil a conversão na grande tribulação. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível. Tá? Eu digo que vai ser difícil, mas não impossível. Rosânia, minha querida, agora. Tá certo, irmãos? Então, é isso, né? Então vamos ver aqui outra passagem, Efésios 5:23. Efésios capítulo 5, versículo 23. Amém? O que é que diz lá? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, querido, já que Cristo, né, já que a igreja, perdão, é o corpo, do qual Cristo é a cabeça, a noiva de Cristo, o objeto do seu amor, né, porque a Bíblia fala em Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo os entregou por ela. Tá? Os ramos dos quais ele é a videira e a raiz, como ele diz assim, eu sou a videira, né? Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O edifício do qual ele é a base e pedra angular, 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. E Efésios 2:19-22 diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, existe entre o crente e o Senhor essa unidade. Existe uma unidade. O próprio Jesus Cristo, nós estávamos falando isso nas nossas lives de quinta-feira, no nosso curso de doutrina,
que é o culto de ensino, lá em João 17, quando ele fala, quando ele faz aquela oração maravilhosa, pedindo que nós sejamos um, né, como ele e o Pai é. Então, como existe essa unidade entre nós, igreja e o Senhor Jesus, então, o crente não está mais separado dele, mas pela Bíblia é trazido para perto dele. Então, se a igreja estiver, presta atenção, se a igreja estiver na 70ª semana, ou seja, se a igreja estiver na grande tribulação, né? Então, a igreja, ela vai estar sujeita à ira, ao julgamento e à indignação que caracteriza um período. E por causa da sua união com Cristo, né, ele, né, da mesma maneira, Jesus Cristo, estaria sujeito ao mesmo castigo. Vocês estão entendendo como é uma coisa ilógica eu afirmar que a igreja vai participar da grande tribulação? Se a igreja está em Cristo e Cristo está na igreja, a gente não pode dissociar isso, essa unidade entre crente e Cristo, Cristo e crente, juntos. A gente não pode dissociar isso de forma alguma. Então, se eu afirmo, olha como uma coisa sem lógica, se eu afirmo que a igreja vai estar no período tribulacional aqui na terra, na grande tribulação aqui na terra, então eu estou dizendo que Cristo também vai estar. Vocês estão entendendo? Né? Vai estar. E se a Bíblia afirma que esse período é um período de ira, de julgamento e de indignação, irmão, então Cristo vai estar sujeito à ira, à indignação e a julgamento. Vê como é uma coisa sem lógica? Vocês estão vendo como é uma coisa totalmente sem lógica? Irmãos, amém? Então isso é totalmente impossível. Impossível. Olha o que é que diz 1 João 4, 1 João capítulo 4, verso 17. Abra a Bíblia, por gentileza. 1 João 4, 17. Por gentileza. 1 João 4, 17. Como é que está o Facebook aí, Zé? Perguntas? Maninho, Rosinha? João 4, 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele? Somos nós também neste mundo. Pois ele não pode ser julgado novamente. Cristo foi julgado já, queridos, na cruz. Como é que ele vai ser julgado outra vez, tá? 1 Coríntios 3, 9, Thaís, tá? 1 Coríntios 3, 9 e Efésios 2, 19 a 22. Irmãos, vocês estão entendendo aí? Até aqui? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Está todo mundo entendendo, né? Aleluia. Então, visto que a igreja ela foi aperfeiçoada e liberta de tal julgamento, aí o versículo que eu mais gosto, um dos versículos que eu mais gosto, é Romanos 8:1. Quem sabe decorar do Romanos 8:1? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se as pessoas perguntarem qual a sua condenação, eu digo, nenhuma. Cristo já levou na cruz. Amém? Não tem condenação, eu não ando debaixo de condenação. Amém, queridos? Romanos 8:1. Glória a Deus. Vamos ver outras passagens. João 5:24. João capítulo 5, verso 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Coisa maravilhosa, não é não, queridos? Desfrutar dessa promessa. E 1 João 4, 17, né? 1 João 4, 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele
qual ele é, somos nós também neste mundo. Já pensou se a igreja fosse novamente sujeita a julgamento? O que teria acontecido com as promessas de Deus? Não teriam efeito. E a morte de Cristo seria o quê? Totalmente ineficaz. E a gente sabe que não é assim a história, né? A morte de Cristo, ela não é ineficaz. Amém? Embora os membros possam ser experimentalmente imperfeitos e necessitar de limpeza experimental, a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja, né, ela tem uma posição perfeita em Cristo e não precisa dessa limpeza. A gente pode errar aqui e acolá, isso é normal. Enquanto vivemos neste mundo perverso de corrupção, a gente pode vacilar. Amém? Mas não significa dizer que o nosso vacilo, tá? Nosso erro, né, significa que nós amamos o mal, amamos o pecado. Nós não amamos o mal nem o pecado. Já nos livramos disso pelo sangue de Cristo. Nós não somos pecadores por natureza. De ofício, melhor dizendo. Né? Queridos, espero que vocês estejam entendendo. Estou gostando da participação aqui dos irmãos hoje, bacana. Tá? A natureza das provações da 70ª semana, conforme declaradas em Apocalipse 3:10, né? Vou ler aqui Apocalipse 3:10 para vocês. Sei que alguns sabem, outros não, mas é melhor a gente ler. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a natureza das provações da 70ª semana, conforme Apocalipse 3:10, não é promover limpeza individual, mas revelar a degradação e a necessidade do coração degenerado. A natureza da igreja torna desnecessária tal provação. Amém, irmãos? O pastor Jacques está fazendo um comentário, vou ler aqui. O pré-tribulacionismo é a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel e a igreja e os planos distintos de Deus para cada um. Verdade. Por isso, pastor, nós abraçamos essa teoria, porque sabemos que ela é a correta, diante das outras que existem, que nós já vimos aqui em lives passadas. Por isso que nós estamos aqui fundamentando, e não vai dar tempo de terminar hoje, né? A gente começou segunda-feira, hoje é a segunda live sobre a teoria pré-tribulacionista, e segunda-feira que vem a gente talvez termine. Tá? Bom, Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então todos os que estiverem na 70ª, ou seja, na grande tribulação, serão submetidos à besta. É o governo da besta, o governo do anticristo. E por meio do governo da besta serão submetidos a Satanás, que dá à besta o seu poder. Agora presta atenção. Se a igreja estivesse no período da grande tribulação, então a igreja estaria sujeita a quem? Presta atenção. Isso é lógico. Todos que vão estar no período da grande tribulação, todos serão submetidos a quem? A besta. E quem que dá o poder à besta? Satanás. Amém? Então, se a igreja ela estivesse no período da grande tribulação, a igreja ia sujeitar a quem? A Satanás. Então veja como isso é uma coisa ilógica. Por isso que a igreja não vai estar na grande tribulação, irmãos. Porque a igreja ela é sujeita a Cristo, não ao diabo. E Cristo perderia seu lugar como cabeça da igreja.
ou ele mesmo, né, por causa da sua união com a igreja, estaria igualmente sujeito à autoridade de Satanás. Então, isso é uma coisa impensável, irracional, dizer que a igreja vai passar pelo momento da grande tribulação. Vocês estão entendendo? É uma coisa irracional e lógica, que não tem sentido, que não faz sentido, irmãos. Nosso líder, nosso Senhor é Jesus, não é besta, nem Satanás, nem seja lá o que for. A igreja submete ao senhorio de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É bom fazer aqui ao vivo, porque algumas coisas às vezes acontecem que vocês não estão vendo aí. É o meu cachorrinho aqui, se meteu aqui debaixo. Vamos lá, retirei ele aqui. Vocês estão entendendo aqui? Como às vezes as pessoas elas não entendem a Bíblia porque não querem entender, não meditam nas Escrituras, né? As pessoas elas não leem o suficiente. Irmãos, sabe quantas lives com essa eu estou fazendo hoje? Vamos lá. Quando foi que começou a quarentenazinha? Dia 16 de março, né? 19 de março é feriado. Eu tenho tudo anotado aqui no meu caderno. Eu quero aqui dar um voto de louvor a todos os irmãos que desde o início estiveram aqui conosco nas nossas lives, né? Eu tenho aqui na minha agendinha aqui, desde o primeiro dia até hoje, que a gente vai, né, vai diminuindo as lives, porque na próxima semana vão começar, né, os cultos presenciais na igreja, e eu vou ficar só na semana só com a live, tá? Que vai ser essa de escatologia. Certo, querido? Então aqui, ó, pra você ter uma ideia. Né? Agora, claro, os cultos lá na igreja, os cultos presenciais, eles vão ficar sendo transmitidos, sim. Entendeu? Nós vamos transmitir, ninguém vai deixar ninguém, né, sem se alimentar da palavra de Deus, não. Tá certo? Então, aqui, deixa eu ver aqui no meu calendário aqui, quando foi que nós começamos. Tem pergunta onde? Dúvida de quê, Fabiano? Lá em cima, aqui. Onde? Não conheço ainda dele, mas então quer dizer que não vamos ser testados na tribulação também? Cadê? Não estou vendo não a pergunta dele. Sim, não. Deixa eu ver sua pergunta aqui, Fabiano. Estou voltando aqui para ver. Leonor, Ivonete, Carmelo. Não, Fabiano só tem dúvida aí. Dúvida, só dúvida. Não conheço ainda dele, mas então quer dizer que não vamos ser testados quando a tribulação vier? Pronto, Noema, você pode até me ajudar aqui. Eu estava procurando aqui na minha agenda quantas lives eu fiz. Me diga quantas lives eu fiz. Você está dizendo que foi a primeira, foi um sábado, né? Sábado? Será que eu fiz live no sábado, gente? Não lembro se eu fiz live no sábado. Foi. Teve o culto domingo, já não teve mais. Aí não teve mais na terça, né? Não, terça-feira teve. Terça foi. Quinta-feira foi o último culto que a gente fez na igreja presencial. 24 foi da terça. Tá? 26 foi o último. Dia 9 do 4 eu fiz live. Então foram muitas lives. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu fiz a minha parte. Como ministro, como pastor, como, né, que cuida da igreja. A gente fez aqui a nossa parte. Mas o que a gente observou também é que muitos irmãos se acomodaram nesse período. Né? Por algum motivo, né? 21 de março, obrigado, Noel. Então é só contar, conte aí, Zé. 21 de março eu faço live na segunda, terça, quinta, sexta e domingo. São 5 por semana. Faça aí, contei, vê quantas lives eu fiz. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Fabiano, que eu não vi ainda a pergunta. Deixa eu ver aqui a do Jackson, da Thaisa, mas a pergunta dele está onde? Eu não vi. Não tem, aqui não aparece para mim. Fabiano, refaça a sua pergunta, ela não está aparecendo aqui para mim, só está aparecendo a palavra dúvida, tá? Amém? Diz aí. Não
Muito bem, Fabiana, a gente já fez isso. Querido, eu queria que se você tivesse um tempinho, respondendo a sua pergunta aqui que a minha esposa leu, que você fizesse um esforço e fosse na nossa página no YouTube. Lá, todas as nossas lives, principalmente as de escatologia, estão lá, de segunda e sexta. Tá? Só fazendo aqui, respondendo a sua pergunta. Existe a palavra, o termo técnico e o termo não técnico para a tribulação. O que é o termo técnico? É quando a gente refere-se a escatologia, coisas futuras. No caso, essa grande tribulação. E o que é o termo não técnico? É aquilo que não se refere a futuro, a escatologia. Por exemplo, eu passar por um problema financeiro, isso é uma tribulação. Um problema de relacionamento com o meu cônjuge, ou com os meus filhos, tá? No trabalho, né? Em qualquer situação social em que eu esteja interagindo, isso é o termo não técnico, isso é tribulação, tá? Não é a grande tribulação que nós estamos falando aqui que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Tá certo, querido? Mas qualquer coisa, Fabiano, manda no direct, porque a gente vai terminar essa live agora, né? Vou fazer só uma hora de live hoje, tá bom? Ok? Então todo dia a gente é testado, todo dia a gente é provado. Mas não essa provação, essa tribulação que vai acontecer no mundo todo, tá bom, querido? Pastor Jacques fazendo esse canal tem sido muito importante para agregar conhecimento e melhor no conforto da nossa casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, que tem se preocupado, né, em todos da nossa igreja. Valeu, pastor Jacques, obrigado. Fizemos o curso médio teológico que não chega nem próximo do conteúdo ministrado aqui. É verdade, pastor, o curso ali é fraquinho, né? Só mesmo para abrir as portas. A Leonor está dizendo assim, teve culto no dia 20 na igreja. O último presencial foi um domingo, dia 22 de março. Só com obreiros que trabalharam para exibição e louvor, além do Senhor pregando. Então vamos contar. Dia 20, aí 21 foi segunda-feira. Então vamos contar a partir do dia 21 de março. Conte quantas lives aí a partir do dia 21 de março. Com o calendário aqui, ó. Pode pegar esse calendário aqui e veja quantas lives aqui, para você ter uma ideia, né? Amém, pastor? Fabiano está falando, né? Beleza, querido, gostei da sua participação hoje, foi tremendo, tá? Amém? Faça pergunta mesmo, não tenha vergonha de fazer pergunta não, tá certo? Ok? A gente tem o maior prazer aqui em responder e tirar dúvidas aqui, tá? Mas entra lá nos nossos canais, lá no YouTube, lá, para você ver. Tem muita coisa boa lá gravada nossa lá sobre a escatologia. Bom, a gente vai voltar segunda-feira, 9 horas da noite de novo. A gente vai voltar aqui de onde a gente parou, né? Tá certo? Ok? A gente vai falar do conceito da igreja como mistério. Continuando, né? A teoria do arrebatamento tribulacional. Conceito da igreja como mistério. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Então, gente, nós vamos nos despedindo aqui. Lembrando que amanhã, sábado, né, nós não temos live amanhã. Tá? Domingo de manhã, o nosso café é solidário, né, pastor Jacques? Dá só né? O pastor Jacques está à frente desse trabalho aí, do café solidário, domingo, né? Justamente com a Luciana, os obreiros lá, o Josué, a Thaisa, o Wender, o Leonor. Tá? Amém, pastor? Falta aqui um minuto ainda, né? Nossas considerações finais. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom, queridos? Em nome de Jesus Cristo, quer dizer que foi um prazer muito grande, né? Quanto? Então aqui, a minha esposa contou, são 68 lives. Quer dizer, nós temos material suficiente, né? 68 lives nós fizemos aqui, nesse período de quarentena total, né? 69, vamos fazer segunda-feira, tá bom? Então, forte abraço a todos, que Deus abençoe. Se você perdeu algum conteúdo, vai lá no YouTube, está gravado lá, tá? Amém? Que Deus abençoe você. Em nome santo de Jesus Cristo. Domingo, então, o pastor Jacques está avisando, às 7h30, lá na igreja, lá em frente à nossa igreja, tá? Nós estamos passando por uma pequena reforma lá na igreja para receber vocês de volta, tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço, uma noite abençoada, em nome santo de Jesus, e um bom final de semana. Tchau. A paz do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo.
Bem gravado. Bem gravado. Não, você entendeu não. Minha gente, aqui no Instagram, despedindo aqui de vocês, tá? Forte abraço aqui no Facebook da Dona Ângela, que é a mãe da minha esposa, que Deus abençoe, querida, fiquem na paz.